sangue se acumulando no linóleo rachado, um batimento cardíaco frenético. 2 bebês silenciosos aninhados contra o peito de um estranho. Quando Lara fechou as portas da lanchonete naquela terça-feira de tempestade, ela esperava contar as gorjetas e ir para casa. Em vez disso, encontrou um homem ensanguentado que a arrastaria violentamente para o sindicato mais sombrio da cidade. O letreiro de neon da lanchonete do Adão piscava num amarelo áspero e doentio contra a chuva incessante do Brás, em São Paulo. Passava das 2 da manhã e as ruas eram um deserto desolado de buracos inundados e bueiros transbordando. Lara Mendes, uma jovem de 24 anos que abandonou a faculdade de enfermagem, afogada nas dívidas médicas de sua falecida mãe, esfregava a chapa com agressividade. A lanchonete cheirava intensamente a gordura rançosa, água sanitária e café queimado, um perfume ao qual ela se tornara insensível nos últimos 3 anos. Ela tinha acabado de virar a placa para fechado e trancar a porta quando uma batida surda, pesada e úmida sacudiu a porta de aço do beco dos fundos. Lara congelou. A esponja de aço escorregou de suas mãos cruas e ensaboadas. Este não era o tipo de bairro onde se abria a porta para uma batida noturna, mas então veio um som desesperado e ofegante. Não era uma batida. Era um corpo deslizando pelo batente de metal, acompanhado por um gemido fraco e abafado. Pegando o pesado atiçador de ferro de perto do velho forno a lenha, Lara foi até o corredor dos fundos, destrancou e abriu a porta a apenas alguns centímetros. Um homem caiu para dentro, batendo no chão de linóleo rachado, num monte de lã encharcada e carmesim escuro. Lara sufocou um grito, saltando para trás. Ele era enorme, com mais de 1,80 m. Vestia o que antes fora um terno de cor carvão, elegantemente cortado, agora arruinado pela chuva torrencial e pela quantidade impressionante de sangue que emanava de seu lado. Sua respiração era um estertor úmido e superficial. Ei, você não pode ficar aqui!" gaguejou Lara, com o coração martelando descontroladamente contra as costelas. Ela enfiou a mão no avental para pegar o telefone. "Vou chamar uma ambulância." "Sem polícia, sem hospitais", resmungou o homem. Sua voz era um rosnado rouco e assustador que congelou os dedos de Lara sobre a tela. Ele se forçou a ficar de joelhos, lutando contra a gravidade e a perda de sangue. E foi então que Lara viu. Presos firmemente ao seu peito largo, num carregador de bebê duplo, havia 2 crianças pequenas. Não podiam ter mais de 6 meses. Seus rostos estavam pálidos, seus olhos escuros bem abertos, num silêncio aterrorizado e antinatural. Eles não choravam, estavam em choque. "Por favor", disse o homem com a voz embargada, seus olhos escuros e tempestuosos fixos nos dela. A pura e assustadora intensidade de seu olhar fez Lara prender a respiração. "Esconda-os." De repente, o brilho forte de faróis de halogênio varreu as paredes externas do beco. Pneus cantaram no asfalto molhado no final da rua. Alguém o estava caçando. Lara não teve tempo para pensar. Não teve tempo para ponderar a moralidade de abrigar uma vítima de tiro. O instinto maternal e protetor que ela cultivara durante seus anos na unidade de trauma foi ativado. "Levante-se", sibilou ela, agarrando-o por baixo do ombro enorme. "Vamos, levante-se." Com um gemido abafado de agonia, o homem usou o apoio dela para se erguer. Lara o arrastou para fora da cozinha até a despensa de alimentos secos. Era um cômodo apertado e sem janelas, cheio de sacos de farinha e latas industriais de molho de tomate. Ela o empurrou gentilmente sobre uma pilha de sacos de batata vazios, bem no momento em que o ronco pesado de um SUV parou do lado de fora da porta do beco. Lara correu de volta para a cozinha, pegou um esfregão e limpou freneticamente o rastro de sangue do linóleo, encharcando o chão com água sanitária de cheiro forte.
Ela apagou as luzes principais da cozinha e se agachou atrás do balcão. Lá fora, botas pesadas chapinhavam nas poças. A maçaneta da porta girou agressivamente. Verifiquem o perímetro. Ele não pode ter ido longe com esse peso todo. Latiu uma voz abafada e autoritária através da porta de aço. Lara prendeu a respiração, cravando as unhas nas palmas das mãos. Depois do que pareceu uma eternidade, as botas se afastaram, as portas do SUV bateram e o veículo desapareceu na noite. Soltando um suspiro trêmulo, Lara pegou o kit de primeiros socorros industrial da lanchonete e correu de volta para a despensa. O homem estava encostado numa prateleira de pêssegos em lata, com os olhos fechados e a respiração difícil. Ele conseguira desatar o carregador de bebê, e os gêmeos descansavam em seu colo. Um deles, um menino com um tufo de cabelo preto azeviche, soltou um gemido suave. "Deixe-me ver o ferimento", ordenou Lara, despindo-se de seu papel de garçonete e assumindo sem esforço seu antigo treinamento médico. O homem abriu os olhos. Eram de um azul gelado e penetrante que contrastava com sua pele morena e cabelo escuro. "Quem é você?" "A garota que acabou de salvar sua vida. Agora, tire o paletó." Ele hesitou. Depois, tirou dolorosamente o paletó arruinado e a camisa encharcada por baixo. Lara engoliu em seco. Seu torso era um mapa de puro músculo e tatuagens escuras e intrincadas, mas seus olhos se fixaram no buraco de bala logo abaixo de suas costelas direitas. A ferida de saída estava limpa, o que significava que a bala não havia ricocheteado em seus órgãos internos, mas ele estava perdendo sangue rapidamente. "Preciso estancar isso, e vai doer pra caramba", avisou ela, abrindo uma garrafa de álcool. "Faça!", rosnou ele, agarrando as bordas da prateleira de madeira com suas mãos enormes. Lara agiu rapidamente, derramando o álcool diretamente na ferida. O homem não gritou. Os músculos de sua mandíbula apenas se contraíram, e seu aperto na madeira arrancou um pedaço da prateleira. Ela estancou a ferida com gaze estéril, enfaixando suas costelas firmemente com fita médica para aplicar pressão. Durante todo o processo doloroso, ele não tirou os olhos dos gêmeos. "Eles precisam comer", ele sussurrou com a voz tensa. "A fórmula está na bolsa." Lara viu uma pequena mochila tática manchada de sangue perto de seus pés. Ela a abriu e encontrou uma variedade de itens alarmantes: maços de notas de R, 100 presos com elásticos, uma pesada pistola preta fosca e, incongruentemente, uma lata de fórmula para bebês e 2 mamadeiras de plástico. Ela preparou a fórmula usando água mineral da despensa. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ela lhe entregava uma mamadeira e pegava a outra para si. Ela se ajoelhou ao lado dele e pegou a menina em seus braços. A bebê agarrou a mamadeira instantaneamente, suas mãozinhas agarrando os dedos de Lara. "Quais são os nomes deles?" Lara perguntou baixinho, enquanto a natureza surreal da situação finalmente a atingia. "Léo e Estela", respondeu o homem, alimentando seu filho com uma destreza surpreendentemente suave que contrastava fortemente com sua aparência letal. "Eu sou a Lara", disse ela. "Ricardo", ele ofereceu, embora a hesitação em sua voz dissesse a ela que poderia ser mentira. "Bem, Ricardo, você está perdendo sangue demais para voltar para essa tempestade, mas não pode ficar na minha despensa. O cozinheiro do turno da manhã chega às 5 da manhã." Ricardo olhou para cima, seus olhos gelados, calculando. "Onde você mora?" "No andar de cima", disse Lara, arrependendo-se instantaneamente. "Há um apartamento sobre a lanchonete." Ricardo enfiou a mão na bolsa e tirou 2 grossos maços de dinheiro, pelo menos R, 25 mil. Ele os jogou sobre os sacos de farinha ao lado dele. "Preciso de 48 horas, Lara. Sem médicos, sem polícia, apenas uma porta trancada. Deixe-nos ficar, e há mais de onde isso veio." Lara olhou para o dinheiro manchado de sangue. Era o suficiente para pagar a dívida de sua mãe. Era o suficiente para escapar da lanchonete.
Mas, ao ver a arma em sua bolsa e o buraco de bala em seu lado, ela soube que aceitar aquele dinheiro significava cruzar uma linha da qual nunca poderia voltar. Ela olhou para a pequena Stella, que havia adormecido contra seu peito. Sua respiração suave aquecia o pescoço de Lara. 48 horas, concordou Lara, sua voz mal um sussurro. Depois vocês vão embora. Subir com um homem ensanguentado de 100 kg e 2 bebês por uma escada de incêndio externa, estreita e rangente, sob a chuva torrencial. Foi um pesadelo que Lara nunca esqueceria. Quando chegaram ao seu apartamento no segundo andar, Ricardo estava praticamente inconsciente, apoiado completamente nela. Ela abriu a porta com um empurrão, chutou-a para fechar atrás deles e girou as 3 fechaduras que ela mesma havia instalado. Seu apartamento era minúsculo, um quarto, uma sala de estar abarrotada com um sofá floral desbotado e uma pequena cozinha que cheirava permanentemente a canela velha. Ela guiou Ricardo até sua cama, colocando primeiro uma cortina de chuveiro de plástico e algumas toalhas velhas para proteger o colchão. Ele desabou sobre ela, desmaiando imediatamente de exaustão e perda de sangue. Lara não dormiu. Ela passou as horas restantes da noite na sala de estar, preparando um berço improvisado num cesto de roupa suja forrado com cobertores macios para Léo e Estela. Os gêmeos eram notavelmente resilientes. Eles caíram num sono profundo no momento em que estavam aquecidos e secos. Ao amanhecer, enquanto uma luz cinzenta e sombria se infiltrava pelas janelas manchadas de chuva, Lara sentou-se numa poltrona, observando os bebês adormecidos. Ela sentiu uma pena profunda e dolorosa por eles. Em que tipo de mundo eles haviam nascido? Um arquejo agudo do quarto a tirou de seus pensamentos. Lara correu para a porta. Ricardo estava acordado, sentado abruptamente na cama, com o peito arfando. Em sua mão, apontando diretamente para o peito dela, estava a pesada pistola preta de sua bolsa. Lara congelou, levantando as mãos no ar. Ei, sou eu, Lara. Você está no meu apartamento. Ricardo piscou rapidamente. A confusão e a hostilidade em seus olhos desapareceram lentamente. Ele abaixou a arma, fazendo uma careta de dor, quando o movimento puxou seu lado enfaixado. Ele deixou a cabeça cair na mão livre, soltando um suspiro longo e entrecortado. E as crianças? Ele exigiu. Dormindo na sala, disse Lara, com a voz ligeiramente trêmula. Guarde a arma, Ricardo, por favor. Ele deslizou a arma para debaixo do travesseiro, seus olhos examinando o pequeno quarto, avaliando a janela, a porta e a integridade estrutural das paredes. Era a inspeção paranoica de um homem que vivia sua vida num constante estado de guerra. Preciso fazer uma ligação, disse ele, balançando as pernas para fora da cama. Ele fez uma careta, um silvo de dor escapando por entre os dentes. Você precisa se deitar antes de arrancar os curativos, repreendeu Lara, seu lado enfermeira superando seu medo. Ela se aproximou e empurrou suave, mas firmemente, seu ombro saudável até que ele se deitasse. Vou te trazer água e analgésicos. Quando ela voltou com o ibuprofeno e um copo de água, Ricardo estava olhando para o teto. Quem fez isso com você? Perguntou Lara, entregando-lhe os comprimidos. Ricardo os engoliu secos antes de tomar a água. Alguém em quem eu confiava, um homem chamado Arthur Rossi. O nome enviou um arrepio fantasmagórico por sua espinha. Ela não conhecia o mundo do crime, mas vivendo em São Paulo, todo mundo ouvia rumores. Rossi era um nome notório ligado à extorsão, contrabando no porto e violência. Por que ele atirou em você? Perguntou Lara, cruzando os braços. A mandíbula de Ricardo se contraiu. Porque eu sou uma vulnerabilidade, porque eu queria mudar as regras do negócio. Ele olhou para a porta da sala de estar. Sua expressão se suavizou para algo completamente vulnerável. Porque minha esposa morreu no parto há 3 semanas, e Rossi achou que meu luto me tornou fraco. Ele tentou tomar o negócio. Ele tentou levar meus filhos para usá-los, como alavanca contra meus homens leais.
Lara o encarou, as peças se encaixando em sua mente. Ela se lembrou da tatuagem em seu peito, um falcão negro agarrando uma coroa. Ela tinha visto aquele brasão no Jornal da Noite anos atrás, durante uma enorme operação da Polícia Federal. Você não é apenas um cara de terno, sussurrou Lara, com os olhos arregalados. Você é Ricardo Rick Moretti. Você é o chefe da família Moretti. Os olhos azuis e gelados de Ricardo se fixaram nos dela, completamente desprovidos de calor. Eu te avisei, Lara. Você estava mais segura sem saber. Você trouxe a máfia para a minha casa, sibilou ela, recuando, sentindo-se subitamente sufocada em seu próprio apartamento. Você trouxe os capangas de Arthur Rossi para a minha lanchonete. Eu trouxe para a sua lanchonete um pai tentando manter seus filhos vivos, retrucou Ricardo, sua voz notavelmente calma, mas com um fio perigoso. Se Rossi colocar as mãos em Léo e Estela, ele os matará apenas para acabar com a linhagem Moretti. Eu não tinha para onde ir. Sinto muito. Antes que Lara pudesse responder, uma batida súbita e forte na porta da frente da lanchonete lá embaixo ecoou pelo chão. Eram 6 da manhã. A lanchonete ainda não estava aberta. Lara correu para a janela da sala, espiando por uma fresta nas persianas. Estacionados ilegalmente em frente à lanchonete, havia 3 SUVs pretos. 4 homens de sobretudos escuros estavam parados na calçada. Um deles, um homem alto e magro, com uma bengala de ponta prateada, batia na porta de vidro da lanchonete. Os homens de Rossi, disse Ricardo. Ele havia mancado para a sala de estar atrás dela, apoiado pesadamente no batente da porta, com a arma de volta na mão. Aquele é o lugar-tenente de Arthur, Dante. Eles vão arrombar a porta. Lara entrou em pânico, olhando para os gêmeos no cesto de roupa suja. Você tem que descer, ordenou Ricardo em voz baixa. O quê? Você está louco? Se você não responder, eles vão entrar à força e revistar o prédio inteiro, incluindo o andar de cima. Você tem que descer, abrir a porta e agir como uma garçonete aterrorizada e irritada, abrindo para o turno da manhã. Diga a eles que não viu nada. Lara balançou a cabeça violentamente. Não consigo mentir para eles assim. Eles vão saber. Ricardo estendeu a mão, sua mão grande e quente, agarrando o ombro dela. Seu polegar roçou sua clavícula. Lara, olhe para mim. Ela ergueu os olhos para seus intensos olhos azuis. Você salvou minha vida ontem à noite. Você é corajosa, mais corajosa que metade dos homens que eu emprego. Desça. Seja rude, seja irritante, seja uma típica paulistana. Estou aqui em cima se algo der errado. Ele ergueu a arma ligeiramente. Não vou deixar que te machuquem. Engolindo o terror, Lara vestiu um suéter grande sobre o pijama, passou a mão pelo cabelo para parecer recém-acordada e saiu apressadamente do apartamento, trancando a porta atrás de si. Ela desceu furtivamente pela escada interna, com o coração batendo num ritmo frenético na garganta. Ela podia ouvir os homens do lado de fora discutindo se deveriam quebrar o vidro. Lara abriu a porta da frente da lanchonete, abrindo-a apenas o suficiente para fuzilar os homens com o olhar. Não abrimos antes de 1 hora, ela estalou, forçando sua voz a soar pastosa de sono e irritação. Não sabem ler a placa? Dante, o homem com a bengala, ofereceu um sorriso arrepiante e perfeitamente branco. Desculpe, senhorita, não viemos para o café. Estamos procurando um vira-lata. Um animal grande e ferido passou por este beco ontem à noite. Deixou uma pequena bagunça. Ele apontou para uma leve mancha rosada no pavimento, os restos do sangue que Lara havia limpado com água sanitária. Não vi nenhum cachorro. Ela mentiu fluentemente, cruzando os braços para esconder as mãos trêmulas. Um bêbado vomitou perto da porta dos fundos ontem à noite. Tive que limpar o beco inteiro com água sanitária. Agora, a menos que queiram um pão na chapa queimado, vocês têm que ir embora. Tenho que preparar as coisas. Dante se inclinou para a frente, seus olhos escuros examinando o interior da lanchonete por cima do ombro dela.
Tem certeza disso, querida? É um bairro perigoso para uma garota trabalhar sozinha. Eu tenho uma espingarda debaixo do balcão, retrucou Lara, canalizando cada grama de coragem que possuía. Estou perfeitamente segura. Dante a encarou por um momento longo e sufocante. Finalmente, ele riu baixinho, batendo sua bengala no pavimento molhado. Tudo bem. Então, vamos deixar lá com sua preparação. Mas se vir aquele cachorro, seria bom ligar para o canil. Ele entregou a ela um cartão de visita impecável e com relevo. Lara o pegou, bateu a porta na cara dele e trancou-a. Ela desabou contra o vidro, deslizando até o chão com o corpo todo tremendo. Ela tinha acabado de mentir para a máfia. Ela estava escondendo o maior alvo deles. Enquanto olhava para o cartão de visita em sua mão trêmula, ela percebeu algo horrível. O número no cartão não era uma linha telefônica qualquer. Era um número que ela reconhecia. Era o número privado da agência de cobrança de dívidas que a vinha assediando pelas contas do hospital de sua mãe no último ano. Arthur Rossi não era apenas o dono do porto. Ele era o dono da dívida de Lara. Lara congelou na escada estreita, o papel cartão pesado e com relevo queimando em sua palma. Apex Soluções Financeiras era exatamente a empresa que a vinha cobrando impiedosamente pelos R200. 000 em contas de oncologia não pagas da estadia terminal de sua mãe no hospital sírio-libanês. Por meses, suas ligações automáticas e cartas agressivas haviam sido um tormento diário. Ela sentiu as pernas como chumbo enquanto subia as escadas. A fechadura de seu apartamento se fechou com uma finalidade aterrorizante. Ricardo estava sentado na beirada do colchão, o rosto pálido e brilhando de suor frio. Ele estava tentando refazer o curativo em seu lado com gaze limpa, seus movimentos rígidos e agonizantes. Ele ergueu os olhos quando ela entrou, seus penetrantes olhos azuis captando o pânico selvagem nos dela. Eles se foram, disse Lara, com a voz vazia. Ela caminhou lentamente até a cama e deixou cair o cartão de visita na cortina de chuveiro de plástico manchada de sangue ao lado dele. Mas ele deixou isso. Dante me disse para ligar para o canil se eu visse um vira-lata. Ricardo pegou o cartão. Sua mandíbula se contraiu, um músculo perigoso pulsando sob sua pele morena. Apex. Essa empresa é dona da dívida médica da minha mãe, sussurrou Lara, sua voz finalmente quebrando. Ela afundou na poltrona gasta em frente à cama, abraçando os joelhos. Eles têm ameaçado penhorar meu salário, tomar este apartamento. Arthur Rossi não controla apenas o porto, ele é dono das pessoas que estão se afogando nesta cidade. Ricardo deixou o cartão cair, soltando um suspiro pesado e entrecortado. Rossi é um parasita. Ele compra carteiras de dívidas incobráveis dos principais hospitais de São Paulo. Sírio, Einstein, Beneficência Portuguesa. Ele usa a Apex como fachada para lavar o dinheiro que tira dos contêineres no Porto de Santos. Mas é mais do que apenas lavagem de dinheiro. É uma alavanca. Lara o encarou, a horrível realidade se instalando em seus ossos. Ele usa a dívida para forçar as pessoas a trabalharem para ele. Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas, Lara, disse Ricardo em voz baixa. Um trabalhador do cais com um filho doente, de repente, deve à Apex R 500 mil. A próxima coisa que você sabe é que ele está olhando para o outro lado quando os contêineres de Rossi passam pela alfândega. Um funcionário júnior do Banco Metropolitano tem uma dívida de jogo comprada pela Apex. De repente, Rossi tem acesso a transferências bancárias no exterior. Ricardo se inclinou para a frente, fazendo uma careta enquanto sua mão se agarrava às suas costelas. Quando assumi a família Moretti, há 3 anos, eu queria sair do negócio do sofrimento humano. Meu pai construiu este império sobre sangue e extorsão, mas passei 2 anos reestruturando. Movi nosso capital para imóveis legítimos na região da Faria Lima, desenvolvimento comercial e logística. Eu queria tornar o sindicato legítimo, mas Rossi não queria se tornar legítimo. Rossi é da velha guarda.
adivinhou Lara, olhando para a sala de estar, onde os gêmeos ainda dormiam profundamente no cesto de roupa suja. Ele viu minha transição como uma fraqueza, viu meu casamento como uma distração. A voz de Ricardo quebrou ligeiramente, uma vulnerabilidade fugaz rompendo seu exterior endurecido. Quando minha esposa faleceu, o luto me cegou. Não vi os sinais. Rossi pagou minha própria equipe de segurança. Ele me emboscou numa reunião no Bexiga. Mal consegui sair do restaurante. Peguei os gêmeos na casa de segurança e corri. Lara esfregou as têmporas, uma dor de cabeça aguda florescendo atrás de seus olhos. E agora? Você não pode ficar aqui. Dante sabe que eu estava mentindo. Pude ver em seus olhos. Ele me olhou como se eu já fosse um cadáver. Ele não sabe com certeza, corrigiu Ricardo, enfiando a mão em sua bolsa tática. Ele tirou um pesado telefone via satélite criptografado de plástico preto grosso e sem marcas discerníveis. Mas ele suspeita, e Dante não deixa pontas soltas. Temos horas, talvez menos. Ele ligou o aparelho. Tenho homens que ainda são leais, homens que não estavam na cidade durante o expurgo. Preciso contatar Danilo. Ele comanda minha segurança de Campinas. Ricardo discou um número de memória. A sala ficou em silêncio mortal enquanto chamava. Lara o observou, percebendo a fluidez com que ele comandava o espaço, mesmo enquanto sangrava numa colcha floral barata. Danilo, sou eu, disse Ricardo ao telefone, sua voz baixando uma oitava, voltando à autoridade rouca de um chefe. Estou comprometido. A reunião do Bexiga foi um massacre. Estou com as crianças. Levei um tiro no flanco direito, de lado a lado, mas estou perdendo a mobilidade. Ele fez uma pausa, ouvindo a voz do outro lado. Brás, uma lanchonete na Rua da Mooca. Preciso de uma equipe de extração. Pesada, com veículos pretos sem identificação. Ricardo olhou para Lara, seus olhos se estreitando ligeiramente. Traga um veículo secundário. Estou com uma civil. A cabeça de Lara se ergueu de repente. O quê? Não, eu não vou com você. Ricardo levantou uma mão, silenciando-a. 45 minutos, Danilo. Se você não estiver aqui até lá, presuma que estou morto. Ele desligou e jogou o telefone na cama. Você está louco? Lara se levantou de um salto. Eu salvei sua vida. Eu menti para a máfia por você. Você me prometeu 48 horas. E depois iria embora. Eu tenho um emprego. Eu tenho uma vida. Você não tem mais uma vida, Lara, retrucou Ricardo, sua voz um chicote afiado e autoritário que ecoou nas paredes apertadas. A pura força de seu tom a fez recuar. Instantaneamente, sua expressão se suavizou e ele soltou um suspiro frustrado. Sinto muito, mas você precisa entender. Dante deixou aquele cartão por um motivo. Ele procurou seu nome no momento em que você abriu aquela porta. Ele sabe que a Apex detém sua dívida. Para ele, você não é mais uma garçonete qualquer. Você é uma responsabilidade que mentiu na cara dele. Se eu te deixar aqui, eles vão te torturar para descobrir para onde fui e depois vão te matar. A verdade de suas palavras a atingiu como golpes físicos. A lanchonete, a dívida, o ciclo interminável de esfregar gordura e lutar contra as chamadas de cobrança, tudo se fora, substituído por uma realidade aterrorizante e violenta. Um choro agudo e penetrante irrompeu da sala de estar. Léo havia acordado, faminto e assustado com as vozes altas. Lara não pensou, ela apenas se moveu. Ela entrou na sala, pegou o bebê chorando do cesto e o segurou contra o peito, balançando suavemente. O choro do bebê diminuiu para soluços suaves enquanto ele enterrava o rosto no suéter grande dela. Ricardo mancou até o batente da porta, apoiando-se pesadamente no marco. Ele a observou acalmar seu filho, uma emoção indecifrável nadando em seus olhos gelados. Faça uma mala, Lara, disse ele em voz baixa. Nada volumoso, apenas roupas, o dinheiro que você tiver e sua identidade. Temos 30 minutos antes de Danilo chegar. Para onde vamos?
Ela perguntou, sua voz tremendo enquanto dava tapinhas nas costas de Léo. Para a guerra. A espera foi uma agonia sufocante. Lara arrumou uma mala de lona gasta com seus escassos pertences. 3 pares de jeans, o medalhão de prata de sua mãe e os últimos R1000 que ela havia economizado numa lata de café. Ela enfiou o resto da fórmula para bebês e as mamadeiras na bolsa tática de Ricardo. Haviam-se passado 35 minutos agonizantes desde que Ricardo fez a ligação. Ele sentou-se perfeitamente imóvel, perto da janela da sala, espiando por uma fresta de 1 milímetro nas persianas, sua pesada Glock 19 descansando em seu joelho. A chuva torrencial havia diminuído para uma garoa cinzenta e miserável, cobrindo as ruas do Brás com uma névoa espessa. Ele está atrasado, sussurrou Lara, balançando uma estela bem acordada em seu quadril. Trânsito na Bandeirantes, murmurou Ricardo, embora a tensão rígida em seus ombros largos denunciasse sua ansiedade. De repente, o rangido distinto de pneus pesados rolando sobre o asfalto molhado ecoou da rua lá embaixo. O aperto de Ricardo na pistola se intensificou até que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ele observou intensamente enquanto 2 Chevrolet Tahoes pretos paravam, um do outro lado da rua e o segundo bloqueando o beco dos fundos. É o Danilo? Perguntou Lara, dando um passo para trás. Danilo dirige uma Range Rover, disse Ricardo, sua voz caindo para um sussurro mortal e vazio. Essa é a equipe do Rossi. Dante não acreditou em você. Lá embaixo, o som horrível de vidro quebrando explodiu. A porta da frente da lanchonete havia sido completamente estilhaçada. Coloque os bebês no carregador agora, ordenou Ricardo, movendo-se com uma fluidez súbita e assustadora que desafiava seu ferimento sangrento. Lara se apressou, afivelando freneticamente Léo e Estela no carregador duplo no sofá. Suas mãos tremiam violentamente contra as pesadas fivelas de plástico. Assim que ela prendeu a última alça, o cheiro forte e inconfundível de gasolina subiu pelo chão. Eles não estão revistando o prédio, percebeu Ricardo. Seus olhos gelados se arregalaram com pura e inalterada raiva. Eles estão queimando para nos forçar a sair. Um silvo abafado ecoou da cozinha lá embaixo, seguido instantaneamente pelo crepitar agressivo de chamas famintas. O calor atingiu o teto em segundos, aquecendo as solas dos sapatos de Lara. Uma fumaça preta e espessa começou a sair pelas aberturas de ventilação. A escada de incêndio, latiu Ricardo. Ele pegou o carregador de bebê dela, afivelando os gêmeos firmemente em seu próprio peito sobre seu colete tático e jogou uma pesada capa de chuva sobre eles. Ele enfiou sua bolsa tática nas mãos de Lara. Vá pela janela. Lara correu para o quarto, abrindo a janela enferrujada com um solavanco. O rangido metálico da moldura foi ensurdecedor. Ela saiu para a escorregadia escada de incêndio de ferro, a garoa gelada batendo em seu rosto. Ricardo a seguiu, seu corpo enorme se espremendo pela janela. Quando ela olhou para o beco estreito, seu sangue gelou. Um homem de terno escuro estava parado perto da porta dos fundos, com um fuzil de assalto apoiado casualmente em seu quadril, fumando um cigarro enquanto observava a lanchonete pegar fogo. Abaixe-se, sibilou Ricardo, puxando Lara para que se deitasse na grade de ferro molhada. A fumaça saía em ondas das saídas de exaustão da lanchonete, ardendo em seus olhos enquanto o alarme de incêndio do prédio começava a soar. Ricardo não hesitou. O pai ferido desapareceu, completamente substituído por um predador letal. Ele espiou por entre as grades da escada de incêndio, alinhando sua mira de ferro numa fração de segundo. 2 estalos metálicos e suprimidos cortaram a chuva. O homem no beco caiu instantaneamente. Mexa-se, ordenou Ricardo. Eles desceram apressadamente as escadas enferrujadas, o metal escorregadio e traiçoeiro. O calor que irradiava da parede de tijolos estava se tornando insuportável. A cozinha era um inferno.
Quando tocaram o pavimento do beco, Ricardo arrancou o fuzil do homem morto e jogou um jogo de chaves para Lara. O tarrô preto no final do beco, tossiu Ricardo, uma golfada de fumaça preta o atingindo. Você dirige. Eu não sei dirigir um veículo tático. Lara entrou em pânico. Pise no acelerador e não pare por nada. Eles correram através da fumaça. Lara se jogou no banco do motorista. O couro cheirava intensamente a colônia cara e óleo de arma. Ricardo subiu, virando-se para prender os gêmeos no espaçoso banco de trás. Milagrosamente, os bebês estavam completamente silenciosos, com os olhos arregalados de terror, mas ilesos. Dirija! Rugiu Ricardo, engatilhando o fuzil de assalto roubado. Lara colocou a pesada alavanca de câmbio em marcha e pisou fundo no acelerador. O motor enorme rugiu. Os pneus cantaram antes de aderir. O tarrô disparou para fora do beco, bem no momento em que 3 dos homens de Rossi dobravam a esquina correndo. Ao verem seu veículo roubado, eles levantaram suas armas. Mantenha a cabeça baixa, gritou Ricardo, quebrando a janela do lado do passageiro com a coronha de seu fuzil. Um tiroteio ensurdecedor irrompeu na cabine confinada. Faíscas voaram do capô enquanto as balas ricocheteavam na blindagem. Ricardo respondeu ao fogo com rajadas curtas e controladas, forçando os homens a se protegerem atrás de uma caçamba de lixo. Lara não olhou para trás, agarrando o volante, entrando na Rua da Mooca e passando por um sinal vermelho a 80 km/h. Ela desviou para evitar um ônibus municipal antes de entrar na rodovia dos Bandeirantes em direção ao interior. O ponteiro do velocímetro ultrapassou os 130. No espelho retrovisor, o horizonte de São Paulo se afastava, dominado por uma enorme coluna de fumaça preta que subia para o céu cinzento. A lanchonete do Adão, seu apartamento, a esmagadora dívida médica, a única vida que ela conhecia, estava se transformando em cinzas. Ela olhou para Ricardo. Ele havia largado o fuzil vazio e pressionava o lado com uma mão ensanguentada. Seus movimentos frenéticos haviam rasgado seus curativos. Ele parecia exausto, quebrado, mas inegavelmente perigoso. Precisamos de uma nova casa de segurança, disse Lara, sua voz surpreendentemente firme. A garçonete aterrorizada estava morta. Uma sobrevivente dirigia o carro para algum lugar fora do mapa. Ricardo olhou para ela, vendo de verdade o fio endurecido que acabara de se cristalizar em seus olhos. Conheço um lugar, disse ele em voz baixa, encostando a cabeça no couro manchado de sangue. Na Serra da Mantiqueira, um chalé de caça que pertence a um fantasma. Continue dirigindo, Lara. O tarrô roubado rasgava a escuridão implacável da rodovia dos Bandeirantes, colocando quilômetros de asfalto molhado pela chuva entre eles e os restos fumegantes da antiga vida de Lara. O silêncio no pesado SUV era denso, pontuado apenas pelo silvo rítmico dos limpadores de para-brisa e pela respiração ofegante e superficial de Ricardo. No banco de trás, os gêmeos finalmente se renderam à exaustão. Levaram 2 horas para chegar à Serra da Mantiqueira. Lara navegou pelas curvas sinuosas e traiçoeiras da estrada, a densa floresta de pinheiros se fechando ao redor deles como uma fortaleza. Seguindo as indicações fracas e murmuradas de Ricardo, ela entrou numa estrada de terra, não sinalizada e não pavimentada, nos arredores do enclave rico de Campos do Jordão. A 5 quilômetros mata adentro, os faróis iluminaram um enorme conjunto de portões de ferro forjado embutidos em altos muros de pedra. Um homem fortemente armado com equipamento tático saiu de uma guarita escondida. Ele ergueu seu fuzil, cegando-os com uma lanterna montada. Ricardo apertou um botão no console central, baixando sua janela estilhaçada. Ele se inclinou para a chuva gelada, o rosto pálido como a morte. Abaixe, russo. Abra os portões. Os olhos do guarda se arregalaram de surpresa. Ele imediatamente abaixou a arma e latiu num rádio de ombro. O pesado portão se abriu.
revelando uma extensa mansão de pedra da era dos Barões do Café, completamente escondida do mapa. Lara estacionou o Tahoe maltratado e com cicatrizes de balas perto das pesadas portas da frente de Carvalho. Antes que ela pudesse desligar o motor, as portas se abriram. Uma equipe de homens saiu correndo, acompanhada por uma mulher de traços afiados e penetrantes olhos azuis. Olhos idênticos aos de Ricardo. Levem-no para dentro. Precisamos do kit de trauma agora, ordenou a mulher, sua voz cortando a tempestade com autoridade absoluta. Enquanto os homens ajudavam um Ricardo semi-inconsciente a entrar na mansão, a mulher se virou para Lara, que desatava freneticamente os gêmeos do banco de trás. Deixe-me ajudar, disse a mulher, seu tom se suavizando instantaneamente enquanto ela pegava Estela. Eu sou Clara, a irmã de Ricardo. Lara fez uma pausa, com as mãos trêmulas. Ricardo disse que este lugar pertencia a um fantasma. Clara ofereceu um sorriso tenso e amargo. Eu morri num acidente de carro na Dutra há 5 anos para sair do negócio da família. Oficialmente, sou um fantasma. Entre. Você está congelando. O interior da mansão era um contraste marcante com seu exterior frio de pedra. Era quente, ricamente mobiliado e cheio de pessoal de segurança altamente disciplinado. Lara foi conduzida a uma luxuosa suíte de hóspedes, onde finalmente colocou os gêmeos adormecidos numa cama enorme e macia. Depois de um banho quente, que removeu o cheiro de gasolina e água sanitária barata, ela vestiu roupas limpas fornecidas pela equipe de Clara. Quando finalmente desceu a grande escadaria, encontrou Ricardo sentado numa poltrona de couro na biblioteca. Seu torso estava profissionalmente enfaixado, com um soro intravenoso de fluidos e antibióticos conectado ao seu braço. Clara estava de pé diante dele, inclinada sobre uma pesada mesa de mogno coberta de mapas de satélite e laptops criptografados. A lanchonete é perda total, dizia Clara quando Lara entrou na sala. Os bombeiros de São Paulo apagaram, mas os homens de Rossi garantiram que nada sobrevivesse. O jornal local está noticiando como um incêndio elétrico. Nenhum corpo foi encontrado. Bom, rosnou Ricardo, seus olhos fixos em Lara enquanto ela entrava na luz. O chefe da máfia frio e calculista se fora, substituído por um homem que a olhava com uma gratidão profunda e assustadora. Rossi vai virar a cidade de cabeça para baixo, procurando por nós, disse Lara, cruzando os braços defensivamente. E ele é dono da minha dívida. Ele sabe exatamente quem eu sou. Clara parou de digitar em seu laptop e ergueu os olhos, trocando um olhar pesado e carregado com seu irmão. Sobre isso, disse Clara em voz baixa, virando um monitor para que Lara pudesse ver. Eu estive acessando os sistemas financeiros do sindicato, tentando descobrir como Dante te encontrou tão rápido. Arthur Rossi não seguiu o rastro de sangue de Ricardo até sua lanchonete. Lara, ele rastreou você. Lara congelou. O quê? Quando Ricardo assumiu a família Moretti, ele tentou tornar nossos ativos legítimos, explicou Clara. Sua voz firme, mas com um tom de arrependimento. Mas não se pode limpar um império de R$1 bilhão da noite para o dia. A Apex Soluções Financeiras, a agência de cobrança de dívidas que está arruinando sua vida, foi originalmente criada por nosso pai. É uma empresa de fachada dos Moretti. O ar na biblioteca pareceu evaporar. Lara olhou para Ricardo, seu coração batendo num ritmo frenético contra suas costelas. Você é o dono da minha dívida, sussurrou ela, a traição ardendo mais do que a fumaça do fogo. Eu não sabia, disse Ricardo, inclinando-se para a frente, fazendo uma careta de agonia. Seus olhos gelados estavam arregalados, desesperados para que ela acreditasse nele. Eu juro, Lara. Entreguei as carteiras de empréstimos abusivos a um conselho para serem liquidadas, mas Rossi assumiu o controle do conselho no mês passado. Quando Dante estava varrendo o Brás me procurando, eles não bateram em portas aleatórias. Rossi executou um algoritmo sobre todos os devedores da Apex na área.
Ele estava procurando por pessoas isoladas e desesperadas que pudessem ser chantageadas para esconder um fugitivo ou fazer vista grossa. Seu nome apareceu em nosso próprio sistema. Lara recuou, cobrindo a boca com as mãos. A pura e distorcida ironia de tudo era sufocante. O mesmo império que a acorrentara àquela lanchonete fora o que a incendiara. Os pecados da minha família levaram a guerra à sua porta, disse Ricardo, sua voz carregada de emoção crua. Com um esforço doloroso, ele estendeu seu braço saudável para ela. Eu tirei tudo de você esta noite, mas juro pela vida dos meus filhos que vou consertar isso. Vamos entrar em guerra com Arthur Rossi. Vamos queimar a Apex Financial até o chão. Cada dívida, cada arquivo, cada servidor. Você será livre, Lara, e nunca mais terá que esfregar outro chão enquanto viver. Lara olhou para o homem que ela havia salvado. Ela pensou nas brutais chamadas de cobrança, nas lágrimas de sua mãe por causa das contas médicas, no cheiro interminável de gordura e nos homens assustadores com armas. Então ela pensou nos pequenos Léo e Estela dormindo no andar de cima. Vidas inocentes presas numa teia de sangue e dinheiro. Ela caminhou lentamente até Ricardo, ignorando sua mão estendida, e em vez disso, pegou o telefone via satélite criptografado que descansava na mesa. Ela o entregou a ele, seus olhos endurecendo como aço. Então, faça a ligação, Ricardo, disse Lara, sua voz despojando-se dos últimos vestígios da garçonete aterrorizada. Ateie fogo em tudo. A tempestade finalmente cessou, deixando as montanhas da Serra da Mantiqueira banhadas por um amanhecer frio e implacável. Lara estava de pé junto à janela, observando Ricardo comandar seus homens leais da biblioteca com uma estela adormecida e quente contra seu peito. Ela havia perdido uma vida exaustiva e sem saída nas chamas do Brás, mas daquelas cinzas, algo muito mais formidável havia sido forjado. Ela não era mais apenas uma sobrevivente. Ela era o coração intocável de um novo império.